Let's go. I wake up to À vontade, pessoal. E aí, lindeza? Por que criou conteúdo, Gustavo? Cara, eu vou te falar que conteúdo para mim é veículo, né? As pessoas são um emaranhado de problemas. Toda pessoa, ela é 1 milhão de problemas. E o conteúdo é o veículo. Então, você deixar de criar conteúdo é você privar pessoas com problemas de soluções incríveis que elas poderiam ter se você não ficasse quietinho no seu canto, né? Se eu ficasse aqui só trabalhando para os clientes que eu tenho, eu não ia conhecer você, não ia conhecer o Odilon, não ia conhecer o Fábio. Um conteúdo que eu fiz me conectou com um cliente que tinha um problema, que eu resolvi o problema dele, que ele falou para outro que eu resolvi o problema dele, e aí foi conectando, e a gente chegou nisso daqui agora. Então, para mim, conteúdo é veículo. Não criar conteúdo é falta de responsabilidade. Boa, gostei. Odilon? Agora ficou difícil para mim, né, gente? A conversa nunca vai acabar, né? Acho que a conversa, o relacionamento... A gente pode mudar o nome, precisa ser podcast, pode ser um talk show, pode ser um webinar, uma live, enfim, o nome não acaba. O podcast, ele é uma ferramenta. A conversa, ela sempre vai existir e nunca vai acabar. O que ocorre muitas vezes são os modismos, né? A gente tem modismos que vão e vêm, vão e voltam, mas a conversa, na minha opinião, ela nunca vai terminar. A boa conversa, o bom conteúdo. E o podcast é uma das melhores formas de você aprofundar conteúdos que muitas vezes você não consegue aprofundar num texto escrito, num texto em vídeo. Então, para aqueles haters que falam que o podcast vai acabar, na minha opinião, é uma grande mentira. Olha, eu concordo com isso, porque se eu já tenho preocupações, às vezes, de deturpar o que a gente fala em vídeo, texto eu acho a chance muito maior. Do que é qualidade de podcast? Eu discordo completamente do Odilon. Eu acho que a qualidade vem em terceiro plano. Em primeiro plano, conteúdo. Tem que ter conteúdo. Em segundo plano, constância. Aí depois, qualidade. Se você tiver conteúdo e constância, a qualidade é o de menos, saca? Porque assim, eu conheço um cara que ele é calistênico, né? E não é uma doença. Calistênico é um estilo de vida. As pessoas fazem exercícios usando o próprio corpo. Ele fez um podcast chamado Pó de Barra. E é ele de chinela havaiana, de shortinho, camisa regata, e ele puxa aqui assim e começa a entrevistar a pessoa. E enquanto você tá na barra, você vai conversando com ele. Na praça, passando cachorro, passando... Quem tava lá? Rodrigo Faro, Marcos Mion, uma galera gigante. Esse cara tá sendo patrocinado, né? Já eles vão querer colocar ele no estúdio, né? E aí você compara isso com o Igão da Silva, que chamou o Verstappen lá e falou assim, cara, como é que é esse negócio de tamo competindo? Tá ligado? Esse cara tem uma puta qualidade, tem investimento milionário, né? Mas o conteúdo dele é ruim. É umas perguntas burras que ele faz, é um convidado incrível, que se caísse na tua mão, na mão do Fábio, na mão do Odilon, a gente ia extrair o mel desse cara. E chega lá e fica pegando você quando era criança, você tinha quantos anos? Cara, eu não tô zoando. Isso são perguntas que eles fizeram lá. E se você pega um cara desse calistênico lá que faz uma conversa mesmo, igual a gente faz, a gente faz pergunta de leigo, porque quem assiste é leigo. A gente pergunta o que esses caras perguntariam, entendeu? E é o que eu penso, né? Lógico, eu posso estar errado, geralmente eu tô. Esse ponto é super importante. A gente não produz conteúdo com medo de não ter qualidade. A gente tem que pensar justamente ao contrário. A gente tem que começar a produzir conteúdo e ir evoluindo ao longo do tempo. Né? Eu acho que o ponto que o Odilon trouxe de qualidade é importante. E o Gustavo também. Mas muitas vezes o medo de fazer perfeito breca a gente de fazer o conteúdo de qualidade. Não sei a opinião de vocês, mas a maioria dos clientes que eu tenho, as pessoas que querem produzir conteúdo, eu não tenho capacidade de fazer um podcast. Mas você já começou a fazer o podcast? Muitas vezes você, com poucos recursos, você consegue fazer um excelente conteúdo. Você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa fazer com câmera, se você não quiser. O importante é começar. E muitas vezes a perfeição, ela bloqueia qualquer tipo de início de produção de conteúdo, na minha opinião. Eu vou voltar aqui, porque me contrariaram. Quero dizer que qualidade, gente, podcast, como a gente está fazendo aqui, não é você estar dentro de um estúdio com todos os equipamentos e recursos e tudo mais. Qualidade é o que você entrega, como o Aron falou. O cara está fazendo um baita conteúdo ali, entretenimento, interativo e de qualidade. Então, não importa se a câmera é boa, se não é boa,
A qualidade, quando eu trago, é nesse sentido, né? Um conteúdo de qualidade, um conteúdo que eu goste de assistir, né? Que eu tenha vontade, desejo de assistir aquilo ali. E tem para podcast de todos os formatos e também para todos os públicos. Para esporte, para networking, para empreendedorismo. Então, quando eu falo de qualidade, é isso, tá, gente? Olha, é tão importante a sua pergunta, porque se a gente não pensa, quando a gente está pensando para o futuro, se a gente não pensa na adaptabilidade, a gente realmente não prospera. Eu acho que a adaptabilidade é fundamental. Por exemplo, pegando o meu caso, eu vim de 25 anos atrás, eu era repórter de um jornal de economia, a extinta Gazeta Mercantil. Ao longo do tempo, a mídia foi se desenvolvendo tanto, mas tanto, que eu tive que me readaptar à internet, à rede social, a podcast. Então, eu acho que o primeiro grande trunfo de quem produz conteúdo é a adaptabilidade e a tendência de inovação, porque os formatos eles vão mudando, a forma de você produzir muda. Hoje, as pessoas que acompanham o conteúdo, elas estão cada vez mais rápidas no consumo. Então, você tem o sucesso do TikTok, por exemplo. São vídeos curtos, então de consumo muito rápido. E você tem que entender esse universo e trabalhar diversos formatos, né? E ter essa adaptabilidade para atingir os seus públicos de diferentes formas. E o mais importante de tudo isso, encontrar o seu nicho. E que papel eu quero trazer e o que eu quero produzir, né? Então, se a gente oferecer carne para vegetariano, certamente não vai dar muito certo. Então, se eu entendo o meu público-alvo, entendo o meu ouvinte, quem vai assistir os meus conteúdos, e sirvo ele de uma forma adequada, carne para carnívoro, eu realmente tenho uma grande chance de ter sucesso no meu conteúdo. Hoje é terça, hoje não tem tela quente, não vai assistir filme, é só segunda, né? Então, quando colocar no seu canal, você tem que estar fazendo aquilo. Aí você se torna relevante. Aí a pessoa, sempre que ela estiver pensando com uma dor, ela vai sentir vontade de um remédio que ela sabe onde que tem. Em tal canal, colocou naquele canal, vai estar lá. Eu estou sempre falando sobre marketing, identidade visual, alguns memezinhos, né? As pessoas me veem fazendo as coisas. Então, quando eles precisam, eles me chamam. Falam, Gustavo, como é que eu faço tal coisa? Gustavo, conhece alguém que faz tal coisa? Como é que é o nome daquele rapaz lá do LinkedIn? Entendeu? Porque eu sou um tipo de pessoa que, se eu não sei fazer, eu te falo quem faz. Esse tem sido a minha missão de vida. Continuar relevante, você precisa saber o tipo de conteúdo que você entrega. Se você der um tapa na cara de alguém, você toma um murro. Mas se essa pessoa for masoquista, você vai bater ela e falar, bate de novo, entendeu? Então você precisa saber entregar o tipo de conteúdo certo e você tem que ser ousado. Se você não for ousado, você vai fazer mais do mesmo. Isso não é ruim, mais do mesmo é legal. O básico te leva longe. Mas se você não for ousado, você passou batido, oh, que bonitinho ele lá trabalhando. Tem que ter pimenta, é arroz, feijão e pimenta. Né? Eu quero que, assim, você perguntou, daqui 100 anos, se a pessoa olhar para trás, eu quero que as pessoas olhem e falem assim, esse cara era a diferença. Let's go. I wake up to a